noite. 1.200 soldados acabam de chegar ao Haiti para substituir o contingente brasileiro da Força de Paz na ONU. O Jornal da Band acompanhou os primeiros dias dos militares na capital, Porto Príncipe. 2 anos depois da chegada das Nações Unidas, o país mais pobre da América Latina ainda sofre com a violência e a pobreza. Os militares são constantemente seguidos por crianças com fome, que pedem dinheiro para comprar comida. Essas crianças disputam 10 gurjas, o equivalente a 70 centavos. Mexe com o nosso emocional, a pobreza, né? Mas nós temos um objetivo que é você criar prosperidade para que essa pobreza passe. Ainda faltam comida, água e transporte público. Os chamados tap-tap estão sempre lotados, o sinal de trânsito não funciona e os engarrafamentos são um problema para a passagem das tropas. A capital Porto Príncipe é o retrato de uma grande favela, onde os ricos vivem nos morros e exibem carros importados, nas ruas que acumulam lixo. No comércio popular, não há compradores. Gena sobrevive da venda da pouca comida que sobra em casa e reclama da falta de oportunidade. 70% da população continuam sem emprego e metade das crianças é analfabeta. Jarda concluiu o ensino médio, mas não tem trabalho. Como a maioria, diz que ainda não consegue falar de futuro. A nova tropa que chegou ao Haiti quer aproveitar a trégua depois da eleição presidencial em fevereiro. A de aparente tranquilidade pode ser substituído por novos confrontos. 2 favelas antes, comandadas pelas tropas da Jordânia, agora estão nas mãos do exército brasileiro. São as áreas mais violentas do Haiti, onde vivem as principais gangues. Os grupos armados se refugiam nos bairros Cité Solé e Melitaire. Aqui, o acesso é limitado aos carros blindados. Mais do que a presença militar, o Haiti precisa de dinheiro para voltar a sonhar. O Haiti precisa da ajuda internacional o quanto antes. Sérgio Costa de Novas tropas brasileiras enviadas ao Haiti para se juntar à Força de Paz da ONU vão patrulhar áreas onde nem a polícia haitiana entra. É o que mostram os enviados do Jornal da Band à capital, Porto Príncipe. Em apenas um dia, as tropas recém-chegadas aprendem a principal tarefa: patrulhar as lajes das casas onde as gangues buscam abrigo para enfrentar as forças de paz da ONU. Para se proteger, os soldados montam bases de observação em fábricas desativadas, no meio da favela. Nesses pontos de patrulhamento, os soldados brasileiros que acabaram de chegar ao Haiti têm a primeira impressão da realidade do país. Esta área, além de viver cercada de grupos armados, tem ao redor uma população faminta. Mas para os novos militares, o pior inimigo é a falta de luz durante a noite. É muita atenção, atento às regiões de becos e laje, onde vêm os tiros. Este haitiano diz que se sente seguro com a presença dos soldados, mas ainda sonha com um país sem exército nas ruas. Os militares brasileiros formam a maior tropa de Porto Príncipe. Um dos desafios é patrulhar áreas como a Cozinha do Inferno. Aqui nem mesmo a polícia do Haiti tem livre acesso. Sérgio Costa de Porto Príncipe, no Haiti, para o Jornal da... Estamos de volta nessa quinta-feira. 1.200 soldados brasileiros estão no Haiti para evitar uma guerra civil. Libera o VT. Um país prisioneiro da violência e da miséria. Uma nação que há 2 anos precisa de intervenção militar para evitar uma guerra civil. O Haiti fica na ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe. É neste país, com uma população de cerca de 8 milhões de pessoas, que famílias inteiras tentam se reerguer após um conflito político entre forças rebeldes e o governo do Haiti. Lorenise François presenciou os enfrentamentos. Ela cria sozinha os 2 filhos. Hoje, não pode pagar aluguel e vive numa escola. Sobrevive vendendo comida nas ruas de Cité Solé, a maior favela do hemisfério norte. Aqui, vivem 400 mil pessoas como Lorenise, em um espaço de apenas 2 quilômetros quadrados. Um local sem água potável, moradia, nem atenção médica. Ela conta que a vida é triste e que a filha foi afetada por causa dos enfrentamentos. Foram muitos tiroteios e cada vez que a filha ouvia os disparos, chorava muito. Depois da queda do ex-presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, a Organização das Nações Unidas autorizou a criação de uma força internacional para restabelecer a ordem e a paz. O Brasil passou a comandar a força militar em 2004.
Os 1.200 homens que estão no país formam o maior contingente brasileiro enviado ao exterior desde a Segunda Guerra Mundial. Entre eles estava o general Urano Teixeira da Mata Bacelar, que cometeu suicídio em fevereiro deste ano. O corpo do comandante de estabilização da ONU foi encontrado com um tiro na cabeça em um hotel da capital, Porto Príncipe. Os militares brasileiros ficam 6 meses no país e retornam ao Brasil. Este mês, homens do Exército do Norte e Nordeste estão embarcando para o Haiti e outros do Sudeste estão voltando. A missão deles inclui controle do trânsito no país, fazer a segurança de autoridades, distribuição de alimentos e dar apoio médico e odontológico aos habitantes do Haiti. Pois é, gente, cada imagem impressionante. Do meu lado, o tenente Vinícius Salgado. Obrigada, eu não sei, o tenente está aqui, o Vinícius. Boa tarde. A Karina Salgado, obrigada pela presença, que é a esposa do Vinícius. O sargento Noroaldo, não vai lá, me diz. Noroaldo de Oliveira e a Priscila de Oliveira, que é a esposa do Noroaldo. Obrigada. Bom, primeiro eu quero dizer que vocês dois têm um bom gosto incrível, porque as duas são lindas. É verdade, vocês são lindas. Então, vamos entender um pouquinho como é que foi. Há quanto tempo você ficou lá? Nós ficamos por volta de 6 meses. A nossa missão dura 6 meses no Haiti. Tudo que a gente acompanhou e acompanha nos jornais, porque eu acho que existe sempre um sensacionalismo, aumentam ou não. Tudo que a gente acompanha está acontecendo no Haiti. Olha, de certa forma, a maioria das coisas que costumam passar, elas realmente acontecem, né? Mas não é nada daquilo que costumam fazer 1001 fantasmas, etc. Tipo, fala uma coisa que não é, que a gente sabe aqui, mas que de fato não é lá. As gangues, vamos dizer assim, atirando em qualquer pessoa que passa nas ruas, né? Isso realmente não acontece. Não. O que passou pela sua cabeça no dia em que ele saiu de casa? Bom, eu tive assim, no primeiro momento eu fiquei assustada, né? Mas como eu sei que ele foi muito bem preparado, é o que ele ama fazer, eu só dei um apoio. Mas não teve medo em nenhum momento? Não te dava aflição? A medo a gente sempre tem, corre risco, né? Mas ele estava muito bem preparado, como eles são muito bem preparados. Mesmo quando você lia as notícias, os conflitos? Mas ele me acalmava, né? Ele falava, não é nada disso que está acontecendo, e eu também procurava me informar de tudo, né? Quando ele saiu, a gente já soube dela, quando ele saiu, o que você achou? O que passou pela sua cabeça? Olha, 1000 coisas. Eu vou te ser sincera, eu fiquei tremendamente ansiosa. Fala bem mais alto, tá? Bem mais perto do microfone. Okay, eu fiquei tremendamente ansiosa. Eu pedi todos os dias, meu Deus, mas como ela disse, eles foram com equipamento excelente e um treinamento que começou, querendo ou não, na Academia Militar de Agulhas Negras. Entendi. E além do que, o Exército foi insuperável porque eles tinham condições de se comunicar com a gente quase que diariamente. Pela internet. Vocês falavam? Sim. Pela internet? Por telefone não? Também por telefone? Então isso dava um alívio, né? Através de uma fonia social que eles disponibilizavam para os militares lá. Então